você entenda que o mundo espiritual, ele é regido por leis, tá? O mundo espiritual, ele não é bagunçado. Como eu disse, o mundo espiritual, ele obedece a leis espirituais. Uma delas é a obediência. A segunda delas tem que ter busca, gente, tem que ter oração. Até porque uma coisa está ligada à outra. Eu só consigo obedecer a Deus se eu ouvir a voz dele. Se eu não ouvir a voz dele, eu vou obedecer como? Muitas vezes as brechas vêm assim, ó, pequenininhas, as pessoas não notam. Por que que muitas mulheres estão com pombagira no lombo? Fala assim, né? Ficou bruto, né? É pra ser bruto mesmo, pra te assustar. Pombagira, espírito de sedução, tá? Espírito de sedução. Por quê? Chega alguém e fala assim, ai, que lindo. Você... Nossa, meu marido me elogia. Ai. Por quê? Sai na rua querendo que homens olhem. Quando homens olham, infla o ego. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que eu já vi mulheres, eu já fui de um ministério que as mulheres andavam tampadas porque era ministério de doutrina, de uso e costumes, tá? Então elas andavam assim bem tampadas. E tinha uma irmã que ela tinha uma pombagira na vida dela, que assim, ela não era liberta, tá? E eu não tô falando de uma pombagira que ela manifestava não, tá, gente? Porque ela já era batizada com o Espírito Santo. Andava com ela uma pombagira, um espírito de sedução. Mas por quê? Porque ela gostava. Ela gostava. E olha que Deus usava ela no profundo, tá? Ela gostava. Então, assim, era algo que ela tava sem maquiagem, feia, descabelada, porque aquele ministério podia fazer nem a sobrancelha. E mesmo assim, eu entrava com ela no ônibus às vezes, pra poder ir pra monte, ela recebia cantada no ônibus. Porque era espírito de pombagira. A pombagira faz mulher feia ficar bonita aos olhos das pessoas. Não que ela era feia, era uma menina bonita. Mas pra você entender, tipo assim, ali não tinha nada que fizesse pessoas darem cantada pra ela na rua. Tá entendendo? Mas era porque ela tinha aquilo na vida dela, tinha um espírito de sedução. Ela queria seduzir, ela queria... Então, o inimigo, ele vai trabalhando por brechas. E é necessário você aprender a tapar brechas. Isso é muito sério. Então, assim, eu amo perfume, né? Sou alérgica a um perfume porque, né? Não sei como, mas eu gosto de perfume. E quando com perfume eu oro consagrando a Deus. Perfume, maquiagem, porque muita coisa ela é consagrada a demônios para trazer sedução, para trazer pombagira. Tá entendendo? Então, assim, você tem que estar ligada. Então, isso aqui é uma aula, gente, porque as pessoas hoje elas estão alheias ao mundo espiritual. Então, quando nós falamos isso, parece sim. Então, eu já fui de igreja que fazia o quê? Proibia as mulheres usarem perfume, usar hidratante, usar qualquer coisa. Porque não tinha esse discernimento, gente. Basta orar e consagrar a Deus. Então, dependendo do nome do perfume, eu não compro. Pode ter um cheiro bom. Dependendo do cheiro ali, eu já sei que não tá legal, entendeu? Que vai exalar sedução. Então, a gente tem que estar muito ligada ao mundo espiritual. Serve para homens também. Que andam com espírito de malandragem. Que ali, né, qualquer coisinha tipo assim, faz joguinhos. Já viu esses joguinhos emocionais? Né? A pessoa ali fica... Não é uma cantada, não é exatamente uma cantada. Mas o jeito de falar, a maneira que fala, ela fica ali brincando. Ela está brincando, ela está dando brechas espirituais. Tá? Tá dando brechas espirituais para que espírito de sedução entre. Você é casado? Ora assim, fala assim, ó... Senhor, que eu tenha olhos somente pro meu marido e meu marido tenha olhos somente para mim. Tapa essas brechas espirituais, cuidado com aquilo que você assiste na internet, cuidado com aquilo que é normal aos teus olhos, porque hoje ver pessoas nuas, seminuas, tá virando algo comum, tá? Só que espiritualmente, para Deus, não é comum. Então você vê como que o diabo é astuto. E você tá aí, não ora, não lê Bíblia, Satanás tá pintando e bordando contigo. Gente, isso debaixo de oração, debaixo de jejum, de busca, de monte. Debaixo de busca mesmo, de busca intensa. De voto, de propósito. E você tá aí dormindo sono espiritual. E tá achando que a tua vida tá ok. Às vezes tua vida tá indo por ladeira abaixo. Atos, que nós lemos aqui, em Atos 1, ele fala assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você sabe o que é testemunha? Sabe o que é testemunha? Testemunha segundo o dicionário. Pessoa que assistiu a um acontecimento, a um fato. Ponto. Ou pessoa também que assistiu a um acontecimento, a um fato, a fim de atestar a sua veracidade
ou validade legal. Quando eu estiver na igreja, o irmão dando um testemunho, fulano deu um testemunho do que Deus fez. O que é testemunho? É uma declaração, um depoimento, uma comprovação. O que a Bíblia está falando? Agora, você fica em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Aí sim você vai poder testemunhar. Como você vai testemunhar o que você não viu? Como você vai testemunhar o que você não assistiu? Como você vai testemunhar o que ainda não é um fato na tua vida? E aí que me preocupa. Pessoas que não são libertas quererem pregar. Pessoas que ainda não foram transformadas quererem ensinar. Como que ela vai ser testemunha? Aí, apóstolo, a mulher samaritana saiu do poço, foi pregar. Eu prego sobre isso, verdade. Mas a partir do momento que ela foi confrontada por Jesus, acabou, a vida dela foi mudada. Agora, a pessoa vai na igreja, levanta a mão, aceita a mão de Jesus, continua em adultério. Continua assistindo pornografia no celular. Continua em fornicação. Continua com a bebedeira. Continua no vício. Testemunha de quê? Ela não recebeu ainda a parte de Deus. Ela não foi impactada ainda com a glória, com a presença. Ainda não foi transformada. E é por isso que eu falo que nesse quesito, meus amados, poder pregar essas coisas assim, o Senhor levanta muito rápido mesmo. Eu falo que o Senhor me levantou muito rápido, mas quando eu recebi aquilo da parte de Deus, eu quis abandonar tudo de errado que eu fazia. Tudo de errado. Tudo. Não foi algo que demorou anos. Não, eu decidi tomar uma posição. Eu não queria saber de pornografia, não queria saber de DVD de pirataria na minha casa, eu não queria saber de TV a gato, eu não queria saber de bebida, eu não queria saber de nada que era errado, música do mundo. Tudo aquilo que eu via, que me afastava da presença, eu não quero mais saber. Eu me converti ali, eu tirei tudo da minha vida. Recebi poder de Deus. Recebi revestimento. Então, Jesus ele fala o quê? Sem mim nada podeis fazer. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então muitas pessoas hoje se impactam com o meu testemunho, Deus tem me tirado do espiritismo, isso aqui fica assim, será? Não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, senão não tem necessidade de Jesus me alcançar. Se fosse assim, para ser mais ou menos, eu estava lá no centro. Então se o Filho te libertar, verdadeiramente. E aí que tá, o quê? Quando você se converte, há uma guerra, meus amados. O inimigo ele vai trabalhar com outros tipos de tentações, tá? Mas aquilo que você foi liberto, verdadeiramente tem que ser. Se você vai, recai, não teve uma libertação completa. E é por isso que eu falo, vou falar de algo muito polêmico agora. Vai ser polêmico, mas eu vou falar, que eu falei isso no culto. Olha a seriedade disso. Tô vendo muita gente que fala que saiu do homossexualismo e continua homossexual. Não, porque eu ainda tenho desejo. Então não foi liberto ainda. A pessoa tá lutando ainda contra a carne. Não teve aquele toque ainda para ser completamente liberto. Aí a apóstola Bíblia diz que é uma luta da carne contra o espírito. Vou dar um exemplo. A pessoa era adúltera na época do mundo. Adúltera. Aí a pessoa se converte e ela fica lutando contra o adultério na mente? Então não teve uma libertação, não teve uma conversão. Por quê? Porque Jesus recrimina os desejos. Jesus recrimina os pensamentos. Você consegue entender? A pessoa tem que chegar num nível de santidade que ela não tem mais desejo nenhum de adulterar quando a pessoa saiu do adultério. E assim também é do homossexualismo. Que libertação é essa? Então o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ensinando, por fora eu mudo, mas por dentro eu continuo tendo desejos. Que conversão é essa? Aí você vê lá o homossexual, arranca o seio, arranca isso, aquilo outro, que tinha colocado silicone, isso, aquilo outro, mas continua tendo desejos internos. A pessoa precisa ser assistida e ser liberta. Não está ainda apta para poder pregar. Não está ainda apta para poder ensinar, para ganhar almas. Ela precisa ainda ser cuidada, ser tratada, ser liberta. Então o revestimento de poder, a obediência a Deus faz isso. E talvez eles fiquem depois da conversão lutando o tempo contra esse desejo, até esse desejo acabar de uma vez só. Isso eu tô falando que não pode acontecer porque isso acontece. Até acabar de uma vez e acabar por completo. Aí quando acabar por completo, eles podem ser testemunhas do poder de Deus. Que eles vão ter recebido. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O evangelho que eu conheço, que é o da Bíblia, ele muda a pessoa por completo. O evangelho que eu conheço, que é o da Bíblia, ele transforma de dentro para fora. Não é só uma mudança externa.
Eu só não falo que eu sou ex isso, ex aquilo. Isso, daí qualquer um pode falar.